Nas ruas de Havana, existe uma cena que parece impossível para qualquer engenheiro moderno. Carros americanos dos anos 40 e 50 ainda estão rodando todos os dias. Não estão parados em museus. Não estão escondidos em garagens de colecionador. Não estão sendo ligados uma vez por mês só para não travar o motor. Eles estão trabalhando, levam famílias para o serviço, carregam turistas pelas ruas antigas da cidade, funcionam como táxis coletivos, enfrentam calor, buraco, improviso, falta de peça e décadas de uso real. Chevrolet, Ford, Pontiac, Plymouth, Buick. Carros enormes, cromados, simples, construídos numa época em que quase tudo podia ser desmontado com ferramentas comuns. Muitos nasceram antes de direção hidráulica virar padrão, antes de freio a disco se espalhar, antes de injeção eletrônica, antes de sensor de oxigênio, módulo eletrônico, scanner, atualização de software e diagnóstico bloqueado por fábrica. E mesmo assim, depois de 70 anos, continuam vivos. Agora olha para o outro lado da história. Hoje temos motores projetados em computador, fabricados com precisão absurda, lubrificados com óleos sintéticos, controlados por módulos eletrônicos e testados por montadoras que gastam bilhões em pesquisa. No papel, nunca tivemos carros tão avançados, mas na prática, também nunca vimos tanta gente com medo de comprar um carro moderno fora da garantia. Motor turbo que trabalha quente demais. Câmbio que exige fluido vitalício até começar a dar tranco. Bomba de óleo variável. Correia banhada a óleo. Injeção direta formando carbonização. Peça que fisicamente poderia ser trocada, mas que eletronicamente precisa ser aceita pelo sistema. E quando algo dá errado, muitas vezes a resposta não é mais "vamos consertar". A resposta é "troca o conjunto inteiro". É aí que aparece o paradoxo. Como é que um mecânico cubano com ferramenta velha, torno antigo e quase nenhum acesso à peça original consegue manter um carro de 70 anos rodando? Enquanto motores modernos, fabricados por gigantes globais, podem quebrar cedo demais, custar uma fortuna para reparar e deixar o dono completamente dependente da concessionária? A resposta não é simplesmente dizer que carro antigo era melhor. Também não é fingir que tecnologia moderna não trouxe avanços. Trouxe sim. Segurança, potência, economia, emissões menores, conforto e desempenho. Mas existe uma diferença enorme entre um carro ser avançado e um carro ser durável na vida real. E essa diferença está em uma coisa que a indústria automotiva moderna parece ter esquecido. Uma máquina só dura de verdade quando ela ainda pode ser entendida, reparada e mantida viva por quem depende dela. Em Cuba, esses carros sobreviveram porque não havia alternativa. No mundo moderno, muitos carros morrem cedo não porque não poderiam durar mais, mas porque ficaram complexos demais, fechados demais e caros demais para continuar sendo reparados. E é exatamente isso que vamos entender agora. Porque a história dos carros antigos de Havana não é só uma curiosidade sobre Cuba, é um aviso sobre o futuro do seu carro. Para entender por que esses carros ainda existem, primeiro é preciso entender como eles ficaram presos em Cuba. Antes de 1959, Cuba era um dos grandes mercados do Caribe para automóveis americanos. As ruas de Havana tinham Chevrolet, Ford, Buick, Cadillac, Chrysler, Pontiac e Oldsmobile circulando em grande número. Para a indústria americana, Cuba não era um mercado irrelevante. Era perto, comprava bastante e tinha uma cultura urbana muito ligada ao carro. Mas depois da Revolução Cubana, tudo mudou. Com as novas restrições, a tensão política e o embargo comercial dos Estados Unidos, a ilha perdeu acesso a carros americanos novos, peças originais, manuais técnicos, concessionárias e suporte de fábrica. De uma hora para outra, uma frota inteira ficou congelada no tempo. Imagine isso na prática. Você tem um carro. Ele quebra. Mas não existe concessionária. Não existe distribuidora de peças. Não existe catálogo oficial. Não existe peça chegando no porto com nota fiscal, garantia e embalagem da fábrica. O carro precisa trabalhar, mas o sistema que deveria manter esse carro vivo simplesmente desapareceu. Em qualquer outro país, esses veículos teriam ido para o ferro velho em poucos anos. Primeiro acabariam os pneus corretos, depois as juntas, depois os rolamentos, depois as bombas d'água, carburadores, embreagens, radiadores, cilindros de freio,
alternadores e peças de lataria. Uma falha pequena pararia um carro, uma falha média mataria outro, e pouco a pouco aquela frota inteira viraria sucata. Mas em Cuba havia um problema. Não existia substituição suficiente. Não era uma questão de gostar de carro antigo, era necessidade. O país ainda precisava levar pessoas ao trabalho, transportar mercadorias, circular turistas, mover famílias, manter a cidade funcionando. E se não havia carro novo para substituir o velho precisava continuar vivo. Foi nesse ponto que nasceu uma das culturas mecânicas mais impressionantes do mundo. O mecânico cubano não podia depender da fábrica, então precisou depender da própria mão. Quando uma peça quebrava, ele procurava algo parecido. Se não encontrava, adaptava. Se não dava para adaptar, fabricava. Se o motor original morria, entrava outro motor. Se o câmbio não casava, inventava-se uma solução. Se a peça não existia, alguém tentava criar a peça. O que para uma oficina moderna seria impossível sem peça original, em Cuba virou trabalho de rotina. E é aqui que muita gente interpreta errado essa história. Esses carros não sobreviveram porque eram mágicos. Eles sobreviveram porque existia uma combinação rara. Carros simples o suficiente para serem compreendidos e mecânicos obrigados a desenvolver uma criatividade brutal. Essa é a diferença. Quando o sistema de reposição desapareceu, o conhecimento mecânico precisou ocupar o lugar da indústria. Em vez de trocar o carro, os cubanos aprenderam a trocar o destino daquele carro. E essa mentalidade muda tudo. Porque no mundo moderno, quando um carro quebra e a peça custa caro demais, o software bloqueia o reparo ou o diagnóstico depende de equipamento autorizado, o dono muitas vezes aceita que o carro não compensa mais. Em Cuba, essa frase quase não podia existir. Se o carro não compensava, mesmo assim ele precisava voltar para a rua. E foi essa pressão, durante décadas, que transformou cada oficina cubana em um laboratório de sobrevivência automotiva. Quando a peça original acabou, o mecânico cubano não teve o luxo de parar o carro e esperar a entrega chegar. Ele precisava resolver. E resolver, em Cuba, muitas vezes significa fazer uma peça nascer do nada. Um anel de pistão gasto podia virar um desafio de torno. Uma peça de suspensão podia ser refeita a partir de aço bruto. Uma dobradiça, um suporte, uma flange, uma polia ou uma conexão de freio podia sair de uma bancada onde quase tudo já era velho. Torno antigo, furadeira de coluna, morsa pesada, lima, solda, martelo e muita paciência. Não era manutenção de catálogo. Era manutenção de sobrevivência. Quando o motor original de um Chevrolet, Ford ou Buick finalmente morria, depois de décadas de trabalho, o carro não era descartado. O mecânico procurava outro coração para colocar naquele corpo antigo. Durante muito tempo, entraram motores soviéticos. Volga, Moskvich, Lada, o que estivesse disponível. Depois vieram motores japoneses, coreanos e outros conjuntos importados por caminhos indiretos. Toyota, Mitsubishi, Hyundai. Às vezes diesel, às vezes gasolina. Às vezes uma mistura que nenhum engenheiro da fábrica teria aprovado no papel. Mas na oficina cubana, a pergunta não era: isso é original? A pergunta era: isso pode funcionar? E se podia funcionar, começava o trabalho. O suporte do motor precisava ser refeito. O câmbio precisava casar. O escapamento precisava ser adaptado. O radiador precisava dar conta da temperatura. A transmissão precisava aceitar um conjunto que nunca foi projetado para estar ali. A direção, os freios, os cabos, os pedais, tudo podia exigir alguma solução fora do manual. É por isso que muitos desses carros são verdadeiros Frankensteins mecânicos. Por fora você vê um sedã americano dos anos 50. Cromado, elegante, com aquela presença enorme nas ruas de Havana. Mas por baixo da carroceria pode existir um motor japonês, um câmbio de outra marca, peças de suspensão adaptadas, freios modificados e componentes vindos de 5 ou 6 fabricantes diferentes. Para um colecionador purista, isso pode parecer uma heresia. Mas para quem entende a realidade de uma oficina, isso é inteligência mecânica no estado mais bruto, porque não basta encaixar uma peça. É preciso fazer o conjunto trabalhar. É preciso ouvir vibração, corrigir alinhamento, controlar temperatura, ajustar alimentação, revisar vazamento, reforçar onde quebra e aliviar onde força demais.
Esse tipo de conhecimento não nasce em PowerPoint de engenharia. Nasce com a mão suja, com erro, teste, barulho estranho, motor falhando, cliente esperando e nenhuma peça original disponível. E o mais impressionante é que esses carros não estão apenas se arrastando pelas ruas. Muitos trabalham todos os dias como táxis, levando peso, enfrentando trânsito, calor, buraco e uso contínuo. Alguns são tão bem restaurados que turistas acham que estão vendo carros originais de coleção, mas na verdade estão vendo outra coisa. Uma máquina antiga reconstruída para sobreviver em um mundo que não tinha mais obrigação nenhuma de mantê-la viva. A lataria também conta essa história. Funileiros cubanos conseguem recriar curvas complexas de carros americanos antigos usando ferramentas simples, martelo, solda, paciência e olho treinado. Onde uma oficina moderna talvez dissesse, não existe mais essa peça, o artesão cubano olha para a chapa e tenta reconstruir a forma. Isso muda a nossa forma de pensar sobre durabilidade. Porque durabilidade não é só o que a fábrica prometeu quando o carro saiu novo. Durabilidade também é o que acontece depois que a garantia acaba, depois que a peça original some, depois que o manual não ajuda mais e depois que a montadora já esqueceu que aquele modelo existiu. Em Cuba, o carro continua vivo porque existe uma cultura ao redor dele. Uma cultura de reparar antes de descartar. Uma cultura de adaptar antes de desistir. Uma cultura em que o mecânico ainda tem autoridade sobre a máquina. E talvez seja exatamente isso que esteja desaparecendo nos carros modernos. Agora vem a parte que muita gente não entende. Os carros antigos de Cuba não continuam rodando apenas porque os mecânicos são criativos. Eles continuam rodando porque esses carros foram projetados em uma época em que a engenharia ainda aceitava uma coisa que hoje quase desapareceu: margem para erro. Um motor americano dos anos 50 não era eficiente como um motor moderno, não entregava tanta potência por litro, não tinha turbo, injeção direta, comando variável, sensor em cada canto e óleo ultrafino circulando por galerias minúsculas. Mas ele também não trabalhava espremido no limite. A rotação era mais baixa, a taxa de compressão era menor, as pressões internas eram mais moderadas. As peças eram maiores, mais pesadas e muitas vezes superdimensionadas para o esforço que realmente recebiam. Isso fazia o carro gastar mais combustível, poluir mais e entregar menos desempenho. Mas também dava a ele uma virtude que hoje vale ouro. Ele perdoava imperfeições. Uma pequena contaminação no óleo não destruía tudo imediatamente. Uma folga um pouco maior não significava falha instantânea. Um rolamento com desgaste inicial podia avisar antes de morrer. Uma vedação cansada podia vazar um pouco antes de causar uma tragédia mecânica. O carro reclamava antes de quebrar. E quando ele reclamava, o mecânico conseguia entender. Barulho de tucho, batida de bronzina, falha no carburador, superaquecimento, vazamento, embreagem patinando, folga na direção. Eram problemas mecânicos visíveis, audíveis, palpáveis. O reparador podia abrir, medir, ajustar, trocar, soldar, adaptar e testar de novo. Não era fácil, mas era possível. Essa é a diferença fundamental. Um sistema antigo, simples e com folgas mais generosas, podia aceitar uma peça feita fora da fábrica, desde que ela estivesse dentro de um limite razoável. Podia aceitar um motor diferente, desde que o mecânico conseguisse resolver suporte, arrefecimento, transmissão e alimentação. Podia aceitar uma solução improvisada, desde que o conjunto continuasse funcionando com segurança mínima. O carro antigo não exigia perfeição absoluta. Ele exigia compreensão. Agora compare isso com o carro moderno. O motor atual é uma obra de precisão. Cada folga é calculada. Cada temperatura é monitorada. Cada pressão é controlada. Cada grama de combustível é medida. Cada emissão precisa obedecer uma meta. Isso permite que um motor pequeno entregue muita potência, consuma pouco e polua menos. Mas essa precisão tem um preço. O sistema moderno tolera muito menos erro. Uma partícula metálica pequena demais para assustar um mecânico antigo pode ser suficiente para riscar uma superfície crítica. Uma queda rápida de pressão de óleo pode destruir uma bronzina. Um sensor com leitura errada pode fazer o motor trabalhar fora do ponto ideal. Um software mal calibrado pode transformar uma falha pequena em uma sequência de problemas. E quando um motor moderno quebra, ele nem sempre quebra de forma gradual. Muitas vezes ele simplesmente entra em colapso.
O dono não escuta meses de aviso. Ele não sente uma piora lenta. Um dia aparece uma luz no painel, o motor perde força, o scanner acusa códigos e a solução vira um orçamento assustador. É por isso que a história de Cuba é tão importante. Ela mostra que durabilidade não depende só de material forte. Depende de projeto compreensível. Depende de acesso ao reparo. Depende de tolerância mecânica. Depende de o carro permitir que o mecânico intervenha antes que tudo vire sucata. Os carros antigos de Havana não são imortais. Eles quebram, eles vazam, eles dão trabalho, eles exigem manutenção constante. Mas eles ainda permitem uma conversa direta entre homem e máquina. O mecânico escuta, desmonta, entende, corrige e devolve para a rua. No carro moderno, muitas vezes essa conversa foi substituída por uma tela de scanner, um código de erro, uma peça lacrada e uma autorização que só a fábrica controla. E quando a máquina deixa de conversar com o mecânico, ela começa a morrer mais cedo do que deveria. Agora, antes que alguém entenda errado, é importante deixar uma coisa clara. O carro moderno não é simplesmente pior. Ele freia melhor, protege melhor em acidentes, gasta menos combustível, emite menos poluentes, entrega mais potência com motores menores. Tem controle de estabilidade, airbag, injeção eletrônica, gerenciamento térmico, câmbio mais rápido e uma quantidade absurda de tecnologia que realmente melhorou a vida do motorista. O problema não é o avanço. O problema é o preço escondido desse avanço. Para um motor moderno fazer tudo isso ao mesmo tempo, ele precisa trabalhar muito mais perto do limite. Pensa em um motor pequeno, turbo, com injeção direta, óleo fino, alta compressão, comando variável, bomba de óleo controlada eletronicamente e sistema de arrefecimento pensado para aquecer rápido, reduzir consumo e baixar emissões. No papel, é uma maravilha da engenharia. Mas na vida real, esse motor está lidando com mais calor, mais pressão, mais dependência de software e muito menos margem para erro. Antigamente, um motor grande e simples entregava pouca potência para o tamanho que tinha. Isso parecia ineficiente, e era mesmo. Mas também significava que ele não precisava se espremer o tempo todo para cumprir sua função. Hoje, um motor menor precisa fazer o trabalho de um motor maior. E para conseguir isso, ele trabalha pressurizado, quente, ajustado no detalhe e dependente de uma lubrificação perfeita. O óleo precisa chegar na pressão certa, na temperatura certa, com a viscosidade certa, pelo canal certo, no momento certo. Uma variação pequena, que em um motor antigo talvez virasse apenas desgaste gradual, em um motor moderno pode virar falha grave. E quando o conjunto é muito apertado, qualquer erro fica caro. Uma partícula metálica que sobrou de fabricação, uma troca de óleo atrasada, um filtro ruim, um combustível de baixa qualidade, uma bomba de óleo que demora 2 segundos a mais para estabilizar a pressão, uma correia trabalhando em banho de óleo e soltando resíduos dentro do sistema, um sensor enviando leitura errada para o módulo. Cada uma dessas coisas isoladamente parece pequena, mas em um motor moderno, pequenas falhas podem se somar muito rápido. E quando somam, o resultado não é uma regulagem simples no carburador. É luz de injeção no painel. Modo de emergência, perda de potência. Código de erro, orçamento alto, peça indisponível, módulo travado. E, em alguns casos, motor condenado. É por isso que muitos donos sentem que o carro moderno não envelhece como o carro antigo. Ele funciona perfeitamente, até o dia em que deixa de funcionar. E quando deixa, a oficina comum muitas vezes não tem todas as ferramentas, informações ou permissões para resolver. Não basta ter chave, elevador e experiência. Às vezes precisa de scanner específico, acesso a software, procedimento de reaprendizagem, atualização de módulo, peça codificada, informação técnica que não circula livremente e, em alguns casos, autorização que só a rede oficial consegue oferecer. É aqui que a discussão muda. Porque o problema não é só a fragilidade mecânica, é a dependência. Um carro pode até ser tecnicamente avançado, mas se o reparo depende de uma cadeia fechada, cara e controlada pela montadora, então a vida útil real desse carro fica limitada por algo maior do que o metal do motor. Fica limitada pelo acesso. Acesso à peça, acesso ao diagnóstico, acesso ao software, acesso à informação. E quando esse acesso desaparece ou fica caro demais, o carro começa a morrer economicamente antes de morrer mecanicamente.
Esse é o contraste brutal com Cuba. Lá, a peça original desapareceu, mas o conhecimento ficou na mão do mecânico. No carro moderno, muitas vezes a peça até existe, mas o conhecimento está trancado dentro do sistema da fábrica. E isso muda completamente a relação entre dono, oficina e montadora. O dono comprou o carro, mas nem sempre tem controle total sobre ele. O mecânico sabe consertar, mas nem sempre consegue acessar o sistema. E a montadora continua controlando parte da vida do veículo muito depois da venda. Por isso, quando olhamos para um Chevrolet antigo rodando em Havana, não estamos vendo apenas nostalgia. Estamos vendo uma máquina que ainda permite intervenção humana. E quando olhamos para muitos carros modernos, não estamos vendo apenas progresso. Estamos vendo máquinas que, aos poucos, foram ficando mais difíceis de manter vivas fora do ecossistema oficial. A grande pergunta não é se o carro moderno é mais avançado. Ele é. A pergunta é outra. Esse avanço ainda serve ao dono ou serve principalmente para tornar o dono dependente? E aqui a história deixa de ser apenas uma comparação entre carro antigo e carro moderno. Ela vira uma pergunta muito mais séria. Quem controla o reparo do seu carro? Porque em Cuba, por mais difícil que a situação fosse, o mecânico ainda tinha uma coisa poderosa nas mãos: liberdade para mexer. Ele podia abrir o motor, podia medir, podia soldar, podia adaptar, podia trocar uma peça por outra parecida, podia testar, errar, corrigir e tentar de novo. O carro podia ser velho, a ferramenta podia ser antiga, a peça podia ser improvisada. Mas o conhecimento estava na oficina. O limite era a habilidade do reparador. No carro moderno, muitas vezes o limite já não é mais a habilidade, é a permissão. Permissão do software, permissão do módulo, permissão da rede oficial, permissão de uma ferramenta de diagnóstico, permissão de uma atualização que só a montadora libera. E isso muda completamente a relação entre dono, mecânico e fabricante. Antigamente, quando você comprava um carro, você comprava uma máquina. Hoje, em muitos casos, você compra uma máquina que continua presa a um ecossistema. O motor é seu, mas o diagnóstico pode não ser. A peça é sua, mas talvez precise ser reconhecida pelo sistema. A oficina é competente, mas talvez não tenha acesso ao procedimento oficial. O mecânico sabe o que está errado, mas precisa de um scanner, uma senha, uma assinatura, uma calibração ou uma informação técnica que não está disponível para todos. E quando isso acontece, o carro deixa de ser apenas um bem mecânico. Ele vira um produto controlado à distância. Não no sentido literal de alguém dirigindo por você, mas no sentido econômico. A montadora controla a peça, controla o software, controla o acesso ao diagnóstico, controla o procedimento, controla quanto custa manter aquele carro vivo fora da garantia. E quando o reparo fica caro demais, complexo demais ou fechado demais, o dono começa a ouvir aquela frase que destrói qualquer orçamento familiar. Não compensa consertar. Mas será que não compensa mesmo? Ou será que o sistema foi desenhado para fazer o reparo parecer inviável? Essa é a pergunta que assusta. Porque muitos carros modernos não morrem porque o metal acabou. Não morrem porque a estrutura não presta mais. Não morrem porque o veículo inteiro virou lixo. Eles morrem porque uma falha específica custa caro demais para resolver. Um módulo, um câmbio, um chicote, uma central, uma bomba eletrônica, um conjunto que não pode ser aberto, uma peça que só é vendida completa, um software que precisa ser liberado pela rede autorizada. E aí um carro que ainda poderia rodar por anos vira problema financeiro. Em Cuba, acontecia o oposto. A peça original desaparecia, mas o carro continuava tendo chance, porque o reparo não estava trancado. O mecânico podia improvisar uma solução mecânica, podia adaptar um conjunto diferente, podia manter aquele veículo útil por mais uma década. Isso não significa que a improvisação seja perfeita. Não significa que todo reparo cubano seja seguro, bonito ou tecnicamente ideal. Mas mostra uma coisa importante. Quando o reparo é possível, a vida útil de uma máquina se estende muito além do que a fábrica imaginou. Quando o reparo é bloqueado, caro ou dependente demais, a vida útil real encolhe. E esse é o centro do debate sobre direito de reparar. Não é apenas sobre economizar dinheiro. É sobre propriedade. Se você comprou o carro, deveria ter o direito de entender, manter e reparar esse carro com uma oficina independente, desde que o serviço seja feito com responsabilidade. O mecânico independente deveria ter acesso justo à informação técnica. O dono deveria ter opção.
A peça deveria poder ser substituída sem transformar tudo em um jogo de bloqueio eletrônico. Porque quando só a montadora consegue autorizar o reparo, ela não vende apenas o carro, ela continua vendendo dependência. E talvez essa seja a maior lição de Havana. Aqueles carros antigos sobreviveram não porque eram perfeitos. Eles sobreviveram porque ainda podiam ser tocados por mãos humanas, ainda podiam ser compreendidos, ainda podiam ser corrigidos, ainda podiam receber uma segunda, terceira, quarta vida. O carro moderno, por outro lado, está ficando cada vez mais inteligente. Mas uma máquina inteligente demais, fechada demais e dependente demais pode se tornar inútil muito antes de estar realmente acabada. Por isso, quando a gente fala de durabilidade, não basta perguntar quantos quilômetros o motor aguenta. A pergunta mais importante é: quando ele quebrar, quem vai ter o poder de trazer esse carro de volta à vida? O dono? O mecânico? Ou apenas a montadora? Mas agora vem a parte mais importante para quem está assistindo. Você não precisa morar em Cuba. Você não precisa dirigir um Chevrolet dos anos 50. E você também não precisa virar um mecânico capaz de fabricar uma peça no torno para aprender a maior lição dessa história. A lição é simples. O carro que dura mais não é necessariamente o mais moderno, nem o mais caro, nem o mais cheio de tecnologia. É o carro que alguém observa de perto. Os mecânicos cubanos não mantêm esses carros vivos apenas porque sabem soldar, adaptar e improvisar. Eles mantêm esses carros vivos porque prestam atenção. Eles conhecem o som do motor quando está saudável. Sabem quando uma vibração mudou. Percebem quando a temperatura subiu um pouco além do normal. Notam quando aparece um cheiro diferente, um vazamento pequeno, uma falha leve, um ruído que antes não existia. Esse tipo de atenção vale mais do que muita promessa de fábrica, porque toda falha grande começa pequena. Antes do motor fundir, muitas vezes ele avisou. Antes do câmbio quebrar, ele deu tranco. Antes da bomba morrer, ela fez barulho. Antes do superaquecimento grave, a temperatura começou a variar. Antes da bronzina ir embora, o óleo talvez já estivesse baixo, contaminado ou velho demais. O problema é que o motorista moderno foi treinado a ignorar a máquina. Ele entra no carro, aperta o botão, espera a tela acender e confia que o sistema vai avisar tudo. Mas nem sempre avisa a tempo. Às vezes, quando a luz acende no painel, o estrago já começou. E é por isso que o dono precisa recuperar um pouco daquela mentalidade antiga. Não para viver no passado, mas para não entregar todo o controle para o painel, para o manual e para a concessionária. Se o manual diz que o fluido do câmbio é vitalício, pergunte: vitalício para quem? Para o dono que quer ficar 10 anos com o carro? Ou para a montadora que só precisa passar pelo período de garantia? Se o óleo pode rodar muitos quilômetros, pergunte: isso vale para estrada limpa, clima ideal e combustível perfeito? Ou também vale para trânsito pesado, calor, uso urbano, poeira, combustível ruim e motor turbo trabalhando quente? Se uma peça é vendida apenas como conjunto completo, pergunte: ela realmente não pode ser reparada ou o sistema foi criado para tornar o reparo economicamente inviável? Essa é a mentalidade que a Havana ensina. Não aceite a ideia de que carro moderno não precisa de cuidado. Precisa sim. Talvez precise até de mais cuidado, porque trabalha mais quente, mais apertado e mais dependente de lubrificação perfeita. Então verifique o óleo, observe vazamentos, escute ruídos novos. Não ignore cheiro de queimado. Não trate tranco de câmbio como normal. Não rode meses com luz acesa no painel. Não espere a falha pequena virar orçamento de motor, câmbio ou módulo. E principalmente, encontre uma oficina em que você confia antes de precisar dela em emergência. Porque no dia em que o carro quebra de verdade, você não quer depender apenas da resposta mais cara, mais rápida e mais conveniente para a concessionária. Você quer alguém que pense, alguém que investigue, alguém que entenda a máquina antes de condenar o conjunto inteiro. Essa é a diferença entre manutenção e substituição. Manutenção é escutar o carro enquanto ele ainda está pedindo ajuda. Substituição é ignorar os sinais até alguém dizer que não compensa mais. Os carros de Havana sobreviveram por 70 anos porque, durante décadas, alguém continuou escutando. E talvez essa seja a lição mais simples e mais poderosa para qualquer motorista moderno. Se você quer que seu carro dure, não espere ele gritar. Aprenda a ouvir quando ele começa a sussurrar. No fim, a história dos carros antigos de Havana não é uma história sobre nostalgia. Não é apenas sobre cromado, pintura bonita, banco largo e motor antigo roncando pelas ruas de Cuba. É uma história sobre controle.
Durante 70 anos, aqueles carros continuaram vivos porque alguém ainda podia mexer neles. Podia abrir o capô e entender o que estava acontecendo. Podia desmontar, medir, soldar, adaptar, testar e colocar de volta na rua. Não era perfeito, não era fácil, não era sempre bonito, mas era possível. E quando o reparo é possível, uma máquina ganha segunda vida, ganha terceira, ganha quarta, ganha décadas que nenhuma planilha de montadora teria previsto. Agora olhe para muitos carros modernos. Eles são mais seguros, mais potentes, mais econômicos, mais silenciosos, mais limpos, mais confortáveis. Mas ao mesmo tempo estão ficando mais fechados, mais dependentes de software, mais presos a módulos, mais difíceis de diagnosticar fora da rede oficial, mais caros de reparar quando uma peça pequena vira um conjunto inteiro. E é aí que aparece o alerta. Tecnologia só é progresso de verdade quando ela melhora a vida de quem comprou o carro, quando ela transforma o dono em refém. O nome disso não é progresso, é dependência. O carro antigo cubano não é melhor em tudo. Ele não freia como um carro moderno, não protege como um carro moderno, não consome como um carro moderno, não atende às mesmas exigências de conforto e segurança. Mas ele ensina uma coisa que o mercado atual parece querer apagar. Um carro durável não é apenas aquele que foi bem fabricado. É aquele que ainda pode ser reparado. É aquele que permite que o dono tenha escolha. É aquele que dá ao mecânico independente a chance de resolver o problema antes de condenar tudo. É aquele que não morre só porque uma peça sumiu do catálogo, uma atualização não foi liberada ou um módulo decidiu que nada mais pode funcionar. Havana virou um museu vivo não porque o passado era perfeito. Virou um museu vivo porque, quando o sistema falhou, as pessoas ainda tinham conhecimento suficiente para manter as máquinas respirando. E talvez essa seja a pergunta que todo motorista deveria fazer antes de comprar um carro hoje. Quando esse carro sair da garantia, quem vai mandar nele? Você, seu mecânico de confiança? Ou a montadora? Porque comprar um carro não deveria significar comprar uma dívida eterna com a rede autorizada. Deveria significar comprar uma máquina que você pode usar, cuidar, entender e manter viva pelo maior tempo possível. Então agora eu quero saber a sua opinião. Se você tivesse que escolher, o que preferiria? Um carro de 70 anos, mantido por um mecânico cubano que conhece cada barulho da máquina, ou uma picape nova, cheia de telas, módulos, sensores e recall de motor? Escreve nos comentários. E se você gosta desse tipo de análise, se inscreve no canal. Aqui no Motor Raiz, a gente fala de carros sem propaganda bonita, sem frase pronta de montadora e sem fingir que toda a tecnologia foi feita para proteger o dono. Às vezes a tecnologia protege você, mas às vezes ela só protege o lucro de quem vendeu o carro. Até o próximo vídeo.